Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com os irmãos, Evangelista Rosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta noite eu trago para vocês uma palavra acerca da campanha de transformação em Mar da Galileia, que já está sendo ministrada aqui no Facebook há algum tempo. E nesta noite eu trago para vocês uma palavra. Creio eu que esta palavra irá tocar em seu coração, em nome de Jesus. Amém? Esta palavra ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, e a partir do versículo 14. Uma passagem muito conhecida. Eu vou estar compartilhando com os irmãos que estão me assistindo pelo Facebook. O título desta mensagem é A Cura de um Jovem Possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: O que é que discutes com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma a boca, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne nele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, pondo a mão pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-los? E respondeu Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração
e jejum. Amém? Então, essa é a palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo. A paz, missionária Eva, seja bem-vinda. A leitura bíblica que se encontra em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, que se fala a cura de um jovem possesso. Então, nós vemos aqui nessa passagem uma situação ao qual este jovem, para todo sempre seja louvado, este jovem, ele já sofria há muito tempo acerca deste demônio, que ele entrava neste jovem e ora ele jogava aquele jovem no fogo, ora ele jogava aquele jovem na água, outras vezes ele lançava aquele jovem na terra, ele espumava pela boca. Então já havia sido um sofrimento durante muito tempo. E nós vemos aqui na palavra de Jesus, se nós pararmos para analisar neste evangelho de Marcos, a palavra ela nos fala que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram que havia uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então aqui havia no começo uma grande discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus. Eles estavam discutindo. Aqui não fala na Bíblia o que era que eles estavam discutindo, qual que era a discussão ali, o que eles falavam entre si. Mas quando eles viram que Jesus estava chegando ali, Jesus, ele não estava com seus discípulos, mas Jesus, ele estava com outras pessoas que estavam o acompanhando. Então, Jesus, ele havia deixado seus discípulos e ordenado a eles para que eles fossem fazer o que ele tinha ordenado. Porém, nesta passagem nos fala que os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava naquele menino. Eles não conseguiram expulsar. Por causa disso, os escribas estavam ali discutindo com os discípulos de Jesus. Então Jesus, ao chegar, vendo aquele tumulto, aquela multidão toda aglomerada, Jesus, ele pergunta: o que é que discutes com eles? Então Jesus estava perguntando aos escribas: o que é que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo com eles? E uma pessoa entre aquela multidão respondeu: mestre, o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes, quer dizer que range os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então aqui estava acontecendo uma discussão acerca do que havia acontecido, o porquê dos discípulos não terem tido autoridade para expulsar aquele demônio da vida daquele jovem. Então nós vemos aqui uma palavra de transformação para as nossas vidas. Mas aonde que eu encontro uma palavra de transformação para as nossas vidas aqui nesta palavra? É simples, meu amado e minha amada, a paz do Senhor Jesus. Rosângela, seja bem-vinda. É simples. E nós vamos aprender que no decorrer dessa ministração, vocês vão ouvir
este evangelho de uma maneira diferente sendo ministrada. Então, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então, quando Jesus ele faz esta indagação, Jesus ele estava se referindo a os seus discípulos e não à multidão. Porque Jesus, ao falar isso, Jesus ele disse: porque, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos: meus filhinhos, meus irmãos, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Então aqui nós vemos uma palavra de transformação para a minha e para a sua vida nesta noite. Então, trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o demônio, o espírito imediatamente se agitou com violência. Tem uma mãezinha no grupo, que esses tempos atrás ela me pediu para mim estar ministrando uma oração pelo filho dela, que o filho dela tem depressão e muito violento. Então nós estamos orando por ele. Estamos orando por ele e eu creio na cura na vida desse jovem. Porque Satanás, ele trabalha na nossa mente. Satanás, ele coloca pensamentos contrários na nossa mente, na minha e na sua mente, para o quê? Nos afastar do alvo que é Jesus. Então, que nesta noite você venha ter transformada da mente no coração, que você venha ser transformada, que você venha ser transformado. Então, trouxeram o menino, levaram o menino até Jesus. E quando levaram aquele menino até Jesus, o espírito que estava naquele menino, aquele demônio, ele começou a se agitar. Começou a se agitar e se jogou no chão. E ele se agitou com muita violência. Porque ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, ele já ouvia falado de Jesus. Então, quando ele viu Jesus, ele se apavorou. O demônio que estava na vida daquele jovem, ele se apavorou de uma tal forma que ele lançou aquele moço, aquele jovem no chão, e ele começou a ter ali aquelas convulsões. Então, Jesus, voltando aqui, Jesus, ele nos fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus, ele não estava se referindo à multidão. Jesus estava se referindo aos seus discípulos. Jesus, ele tinha dado uma bronca em seus discípulos. Por eles não acreditar que eles eram capazes de expulsar. Que Deus já tinha dado, que Jesus já tinha dado autoridade para eles expulsar aquele demônio. Então o que acontece no nosso meio, no dia a dia? Nós achamos que nós não temos autoridade, oramos e não vemos o milagre. E não é bem assim. A palavra de Deus nos fala que se você crê, você fará coisas maravilhosas, coisas incríveis. Mas é necessário que você venha a crer. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Então o pai do menino respondeu: desde a infância. Então já havia muitos anos que aquele jovem estava sofrendo com aqueles ataques demoníacos, com aquelas possessões. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para matar. Porque a palavra de Deus nos fala que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir.
Então Satanás, ele não tá de brincadeira. Satanás, ele veio para matar, é para roubar mesmo. Ele entra e quando ele entra, ele destrói. Ele destrói tudo que ele vê na frente. Oi. E os discípulos ali, eles não estavam crendo que eles eram capazes. Então Jesus, ele repreendeu os discípulos. Geração incrédula. Geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando? Os discípulos já haviam ali visto, né? Pedro já tinha visto Jesus subir ali ao monte. Ele já tinha visto Jesus ser transfigurado ali na sua frente, na frente dele. Tanto que Pedro disse, vamos ficar por aqui. Vamos ficar aqui no monte. Pedro, ele já tinha visto ali a glória, a transfiguração de Jesus. E mesmo assim ele ainda não estava crendo. Então, muitas das vezes, eu e você deixamos de crer no milagre nas nossas vidas. E quando nós deixamos de crer no nosso milagre, nós não recebemos o milagre. Nós vamos somente receber o milagre a partir do momento que passamos a crer no milagre. Então, se você não crê no seu milagre, você não vai receber o seu milagre. Então, é necessário que você venha crer no seu milagre, para que ele venha se tornar possível na sua vida, na minha vida. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Então aqui no versículo 23, a palavra nos fala, ao que lhe respondeu Jesus, se podes tudo, é possível ao que crê. Então Jesus, ele estava, aqui neste versículo, Jesus, ele nos fala claramente, esse tipo de libertação só é possível àquele que crê. Somente ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então aqui o pai do menino, ele estava dizendo para Jesus, olha, eu não tenho fé, mas eu creio. Eu não tenho fé, mas eu creio. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem poder para libertar o meu filho. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem poder para libertar vidas aqui, Senhor, nesse grupo, aqui nesse WhatsApp, aqui nesse Facebook. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para libertar pessoas que se encontram, Senhor, acorrentadas por Satanás. Que se encontram, Senhor, cativas, necessitando ser libertas e alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. A partir do momento que você crê, Deus, ele começa a operar o milagre. Mas é necessário que nós venhamos a crer, passarmos a crer, que é o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Não sou eu, evangelista Rosa, que está dizendo, não. Mas foi o próprio Jesus Cristo que disse, se você crê, verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne a ele. Então, Jesus aqui, ele ordenou aquele espírito imundo para que saísse daquele jovem. Ele deu uma ordem. A paz do Senhor Jesus, evangelista Manuel. Então, Jesus, ele deu uma ordem para que aquele espírito imundo saísse. Então, quando Jesus ordenou, e ele clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Morreu. Então,
a partir do momento que Jesus repreendeu aquele espírito mudo daquele jovem, aquele espírito imundo, ele foi liberto, porque o pai daquele jovem creu. Aqui ainda fala bem claro: se podes, tudo é possível que crê. Então o pai do menino disse com lágrimas nos olhos: eu creio no meu milagre. Se você crê no seu milagre, continue firme nesse seu milagre, continue firme, continue buscando o milagre pela sua vida, pelo seu ente querido, pela sua família. Mesmo que aquele milagre aos seus olhos pareça que seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível ao que crê. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ali o jovem, quando Jesus estendeu a mão para aquele jovem, Jesus pegou e puxou aquele jovem. E é isso que Jesus tem feito no grupo Atuação de Deus. Quando você ora, quando você está ali orando, intercedendo pelo seu irmão, intercedendo pela sua irmã, é dessa forma que Jesus tem operado. Muitos têm se encontrado caído, desanimado, prostrado, por conta das lutas, por conta do sofrimento, por conta das enfermidades. Muitas das pessoas deixaram de crer no milagre. Passaram a crer mais no homem do que a crer no sobrenatural de Deus nas suas vidas. Então é hora de você passar a crer no sobrenatural de Deus sobre a tua vida, para que o teu milagre venha a ser realizado. Então, quando a palavra de Deus aqui no versículo 28 nos fala que quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Então, existem batalhas na minha e na sua vida, que se eu e você não orar e não jejuar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir passar essa aprovação, passar por essa prova, por essa luta, se você não orar e não jejuar. Então é necessário que você venha orar, que você venha jejuar, que você venha se consagrar, para que na hora da prova, na hora da luta, você não venha se encontrar como este jovem. Mas chegou ali naquele dia a solução para a vida deste jovem. Foi quando ele encontrou Jesus e levaram ele até Jesus. E Jesus o curou, Jesus o libertou. E eu creio que Jesus vai fazer o mesmo aqui, através do Facebook. Muitas almas vão ser libertas, muitas almas vão ser alcançadas. Libertas do vício das drogas, da prostituição. Muitas pessoas aqui que dependem de uma oração minha e sua, que está me ouvindo. Não é hora de desanimar, não é hora de ficar olhando para B, para C, se o irmão pode, se o outro irmão também não pode. É hora de clamar, é hora de jejuar, é hora de orar, é hora de ter intimidade com Deus, é hora de crer no seu milagre. O seu milagre só vai acontecer a partir do momento que você passar a crer nele, que é possível. Tudo é possível ao que crê. O evangelista Manuel disse que nós temos que tomarmos por fé o exemplo de Abraão, porque quando Deus chamou Abraão, ele disse: saia do meio da sua terra e da sua parentela, porque quero eu te abençoar. Muitas vezes você tem que sair do meio da sua parentela, do seu comodismo, para que possa fazer algo tremendo de sua vida. Amém. Glória a Deus.
É bem assim, Deus ele ordenou mesmo que Abraão saísse da sua parentela, do meio da sua parentela, porque Deus ele tinha uma promessa na vida de Abraão, né? E Abraão ele foi fiel a Deus. Por isso Abraão, ele foi com Deus, foi com Abraão, porque quando Deus chamou Abraão, Abraão foi obediente ao chamado dele. Abraão, ele creu na promessa, ele não desanimou. Abraão, ele tinha uma promessa e ele creu na promessa, porque o motivo dele crer na promessa foi a partir dali que a promessa de Deus na vida de Abraão foi concretizada. Então é necessário que eu e você possamos a crer no milagre, no sobrenatural de Deus, no impossível de Deus nas nossas vidas. E quando nós passamos a acreditar no impossível, acreditar no termos fé em Deus, acreditarmos no milagre, é gerado dentro de nós uma transformação. Eu estive na igreja da pastora Andréa Matos, onde foi ministrado acerca dos sentimentos, emoções, a como lidar com as suas emoções. Então foi dias maravilhosos de ministração ali, onde quem não foi perdeu, porque foi maravilhoso, somente para crescimento espiritual, onde nos ensina como nós estarmos lidando com o nosso dia a dia. Pessoas que ainda mesmo estando na igreja, no evangelho durante muito tempo, ainda se encontram crianças na fé ou adolescentes. Poucos são os que se tornam adultos na fé. Mas eu digo isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas hoje em dia, no cotidiano, no dia de hoje, eles não têm mais o hábito de ler a palavra de Deus. E na palavra de Deus nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio esta passagem que a fé vem pelo ouvir, é mesmo que eu estar olhando a minha Bíblia e estar lendo a minha Bíblia, eu estou lendo, mas eu estou também ouvindo. Então a prática de ouvir também se refere à prática de ler. Não é que alguém vai ter que chegar na sua frente, vai ter que ficar falando para você, lendo a Bíblia para você. Não, é necessário que você também venha aprender da palavra. É necessário que você venha buscar da palavra de Deus, para que a fé venha a ser gerada dentro de você. Para que essa fé venha a ser gerada, para que o seu milagre venha a ser possível na minha, na sua vida. Porque muitas das vezes nós passamos anos orando por salvação de uma pessoa e aquela pessoa ela não é liberta, aquela pessoa não é alcançada. Aí você acha que você não tem fé. Não. Muitas das vezes a pessoa, Deus toca no coração daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não quer, ela não deseja. Então quando você deseja o seu milagre, você espera e anseia por ele, o seu milagre acontece. Agora, quando você ora por alguém e essa pessoa não quer, não tem o mínimo interesse, então fica difícil de acontecer um milagre na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não quer. Então é necessário que nós venhamos a meditar na palavra, a ouvir a palavra, para que dentro de nós venha a ser gerada a fé, a verdadeira fé. Para quando você venha impor as suas mãos ao enfermo, ele venha a ser curado. Paralíticos venham andar, cegos venham enxergar, mudo venha falar. São poucas as igrejas que hoje se vê esse tipo de milagre. Foi o que Jesus disse aqui para os seus discípulos. Ó geração incrédula. Então nós estamos vivendo uma geração incrédula. Uma geração a qual não crê em Deus, uma geração a qual não crê em milagres.
Uma geração a qual não crê mais em batismo com o Espírito Santo. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então, quando você deixa de crer, você passa a sofrer. Se você deixa de crer, você passa a sofrer. A palavra de Deus nos fala: até quando vos sofrerei? Então, quando você crê no seu milagre, o seu sofrimento acaba. É necessário que você venha a crer no seu milagre nessa noite, para que você venha a ser transformado, para que as pessoas que vocês têm apresentado diante do altar, para que Deus venha trabalhar na vida dessa pessoa. Eu quero orar com você. Eu tinha pegado o meu olhinho, não sei onde que eu deixei. Deixa eu ver. Não sei onde que eu deixei o meu óleo. Mas se você tiver com o seu óleo aí, eu não tô achando o meu aqui. Eu não sei aonde que eu coloquei. Pega o seu olhinho aí onde você tá, para você orar no seu olhinho, para que quando você for usar o seu óleo, você venha passar o óleo na enfermidade, Deus venha operar um milagre, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a cada irmã, a cada irmão, Senhor, deste grupo. Quero apresentar, Senhor, a quem está me assistindo aqui pelo Facebook, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar na causa, Senhor, deste irmão, desta irmã, na vida, Senhor, na família, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, este óleo. Essa pessoa, quando for usar este óleo, meu Pai, que o Senhor venha operar um milagre, meu Deus, na vida dessa pessoa. Que todo mal, toda enfermidade, meu Deus, venha cair por terra. Assim como eu disse aqui na tua palavra, meu Pai. Que quando nós cremos, nós oramos e crendo no milagre, ele é possível. O milagre acontece. Pai, então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha operar um milagre na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que o Senhor venha entrar com salvação, com libertação no meio das famílias. Aquele que se encontra com depressão, com síndrome do pânico, aquele que se encontra, Senhor, no mundo das drogas, aquele que se encontra nas trevas, aquele que se encontra, Senhor, acorrentados por Satanás, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa estar visitando na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. A este jovem que se encontra perdido no meio das drogas, correndo risco até de vida. Que o Senhor venha tocar no coração, Senhor, dessa pessoa, que o Senhor venha libertar essa pessoa desse vício. Em nome de Jesus. Aquele que se encontra num leito de hospital, Senhor, aquele que o médico desenganou. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder, meu Deus, para ir lá visitar essa pessoa. Para que o Senhor venha tocar, Senhor, da cabeça, a planta dos pés, que essa pessoa venha sentir o teu toque. Que essa pessoa venha sentir um renovo. Que essa pessoa venha sentir o teu Espírito Santo, a unção de cura sendo derramada sobre a vida dela. E todo mal, toda enfermidade, toda obra de macumba, toda obra de bruxaria, feitiçaria, voodoo, seja desfeito na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco, Senhor, a cada irmã, a cada irmão, Senhor, que está aqui assistindo, Pai. Que está assistindo essa ministração, que está ouvindo esta oração, meu Pai.
Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha transformar a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas, meu Pai. É o que eu te peço e já quero te agradecer, Pai, porque eu creio no milagre. Eu creio que pessoas vão ser alcançadas, eu creio que pessoas vão ser curadas, eu creio que pessoas vão ser libertas. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, é o que eu te peço e quero te agradecer no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o rosto e te dê a paz do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço da evangelista Rosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.